Essa é uma das maiores joias do Rio Grande do Sul e ainda é pouco conhecida a nível nacional. Aqui as formações rochosas são tão especiais que renderam a esse território o status de Geoparque Mundial da Unesco. Esse reconhecimento não apenas conta histórias de milhões de anos sobre a formação geológica do planeta, mas também ajuda a moldar o futuro da região. E não é só isso que marca esse lugar. Aqui também existe uma curiosa vila que hoje parece abandonada, mas que no passado foi um dos maiores e mais prósperos projetos de mineração do Brasil. No auge da atividade, mais de 5.000 pessoas viviam aqui, e para atender tantos trabalhadores foi construída uma pequena cidade com escolas, casas, hospital e até um cinema. E se isso ainda não foi o suficiente para convencer vocês a assistir esse documentário, hoje vocês vão descobrir porque os azeites produzidos aqui estão entre os melhores do mundo, vão conhecer a história de resistência do povo negro da região, fazer um bate e volta para visitar uma das maiores joias do estado, explorar a origem desse forte inacabado e entender como fomos parar dentro de uma gruta no meio dessa pedra gigantesca. Tudo isso e muito mais para te apresentar com carinho esse lugar que nos encantou tanto. Sejam muito bem-vindos a Caçapava do Sul. Localizada a cerca de 260 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caçapava do Sul foi um dos destinos mais surpreendentes que já conhecemos no Brasil. Primeiro, porque é um lugar que tem um pouco de tudo: natureza, história, cultura, turismo rural e algumas das estradas mais cinematográficas pelas quais já passamos, como essa daqui, que atravessa o meio das impressionantes formações chamadas de guaritas. E segundo, porque mesmo tendo família em vários lugares do Rio Grande do Sul, inclusive em Santa Maria, que fica ali pertinho, nunca tinham recomendado esse lugar pra gente. Já conhecemos os 26 estados do nosso Brasil e mais de 200 destinos nacionais, e mesmo assim ficamos muito admirados com o que exploramos aqui. Aí, pra quem não nos conhece, eu sou o Bruno, irmão da Paula, filho do Marcos e da Marta, e juntos temos esse canal chamado Rolê Família. Antes de qualquer coisa nesse roteiro, precisamos explicar o que significa na prática o local ser um geoparque mundial reconhecido pela Unesco. Um geoparque é um território com riquezas naturais e riquezas humanas. Isso é muito necessário, né, que se entenda, porque às vezes as pessoas acham que um geoparque é um parque onde tu vai encontrar várias atrações dentro de um determinado território pequeno, né, com diversas ações. Mas na verdade o geoparque é um território, no caso de Caçapava do Sul, é um território, todo o território do município de Caçapava do Sul é o geoparque, né, onde nós temos aqui diversos geossítios, que são os locais muito visitados, porque então tu encontra, né, nesses locais a natureza, a diversidade das nossas rochas, né, e a história geológica do nosso planeta. Além disso, né, as questões de patrimônio cultural do município. O geoparque também é um patrimônio cultural, onde nós temos toda a tradição, né, desenvolvida aqui no município, com a contribuição da comunidade. Então o geoparque é o patrimônio cultural e da nossa geodiversidade. A fala do professor Rojas pontua uma questão crucial sobre o geoparque. Ele não é apenas sobre a riqueza geológica dali, mas também sobre a riqueza cultural e histórica. E mais do que simplesmente reconhecer tudo isso, o grande desafio é saber juntar esses elementos e transformá-los em oportunidades para desenvolver o município. A importância do Caçapava Geoparque Mundial da Unesco dentro do território, ele traz um significado de pertencimento, de reconhecer o território, as nossas belezas, as nossas potencialidades como um todo. Esse todo, ele traz a economia criativa, ele traz o patrimônio, ele traz o desenvolvimento social, ele traz o desenvolvimento através da saúde, através da educação, desde os pequenos locais, né, das pequenas propriedades rurais até dentro de um todo dentro do território, dos municípios, dos espaços de turismo, dos espaços de lazer. Todo esse movimento traz o geoparque com pertencimento, de desenvolvimento, que isso é para as futuras gerações também. Caçapava do Sul também é reconhecida como a capital gaúcha da geodiversidade, sendo um verdadeiro parque de diversões para quem estuda o assunto. Bom, Caçapava do Sul, ela é considerada a capital gaúcha da geodiversidade. Isso inclusive é lei estadual. E por que ela é a capital gaúcha da geodiversidade? Porque aqui
num curto espaço uma curta distância de uma caminhada, por exemplo, de 5, 6, 10 quilômetros, a gente tem todos os tipos de rochas possíveis e imagináveis, tá? Então, assim, quando a gente está na área urbana lá, a gente está sobre granitos, rochas ígneas plutônicas, formadas em grande profundidade, tá? E depois expostas, né, à superfície. Depois a gente vem vindo, a gente tem rochas metamórficas, que são xistos, que são metabasaltos, e depois a gente tem essas rochas aqui da Serra do Segredo, que são conglomerados, e depois arenitos no vale, e depois a gente tem ainda a Serra de Santa Bárbara, que são rochas vulcânicas, são riolitos. Então, imaginem que tudo isso num pequeno espaço, num território relativamente pequeno, aqui tudo pertinho, a gente consegue aprender, ensinar e mostrar todos os tipos de rochas possíveis. E não só os tipos de rocha, né? Mas os tipos de estruturas também, porque tudo isso aqui foi colocado uma coisa ao lado da outra através de falhas, de fraturas e de dobras. Então, isso também foi moldando o terreno para formar essa geodiversidade toda que a gente tem, essa diversidade geológica, geomorfológica, estrutural, que é o que nos dá esse título, né, de capital gaúcha da geodiversidade. Caçapava do Sul podemos dizer assim, que é o local mais visitado pelas universidades que tem o curso de geologia no Brasil, porque aqui eles conseguem concentrar todas as suas aulas de campo em um pequeno espaço. Outro título dado ao município é de Portal do Pampa. Então, Caçapava do Sul é considerada o portal do bioma Pampa. Inclusive o nome da cidade, Caçapava, em tupi, significa clareira na mata. Para os indígenas, seria como uma clareira quando a floresta alta se abre para o Pampa. Então, a partir de Caçapava, a Mata Atlântica começa a transicionar e se abre para o Pampa. Então, carinhosamente, Caçapava do Sul é considerado o portal do Pampa gaúcho. Para explorar um pouco de tudo que esse local cheio de curiosidades tem para oferecer, montamos um roteiro de 5 dias por aqui e dividimos ele em 2 partes. A primeira parte será visitando os atrativos mais próximos do centro, usando como base a hospedagem Chácara do Forte. Já na segunda parte, iremos para as proximidades da histórica Vila das Minas do Camaquã. Por lá vamos ficar hospedados no AGPTEA Minas Hotel. E já adianto que vamos deixar todos os contatos e os detalhes do nosso roteiro aqui na descrição do vídeo para vocês. E explicado tudo isso, bora começar o nosso primeiro dia por aqui. Para iniciar bem, iremos diretamente para um dos atrativos mais famosos da região, o Parque Natural Municipal Pedra do Segredo. E hoje a gente vai fazer 2 trilhas aqui no Parque da Pedra do Segredo. A gente está aqui com a Jaque, que vai ser nossa guia hoje. Jaque, quais que são os rolês que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, primeiro a gente vai fazer a Trilha das Grutas, que é o principal atrativo aqui do parque. É uma trilha de 2 km ida e volta, ela tem a dificuldade aí de fácil a moderado. E onde a gente visita 3 grutas, que são bem bonitas e a galera vai gostar. Daí depois dessa a gente ainda faz outra trilha, né, no final de tarde. Isso, então no final da tarde a gente vai partir para uma experiência de astroturismo. Né, uma trilha que pega a contemplação do pôr do sol e também as estrelas. Hoje eu acho que vai estar bonito, né? Vai estar bonito. bonito. Tá bem limpo. Temos aí a previsão de alinhamento de 6 planetas. Nossa. Então é uma data bem especial. E essa tem mais ou menos quantos quilômetros? São 6 quilômetros, todo o circuito leva em média 4 horas. E depois de cerca de 1 quilômetro, enfim, chegamos aqui no Portal do Segredo, que é um dos principais atrativos de Caçapava do Sul. E o local é muito interessante porque é uma boca de caverna no meio de uma pedra enorme. Daqui a gente tem uma paisagem assim que parece uma moldura aqui do Pampa Gaúcho, de outras pedras aqui da região. E até contando para vocês uma coisa engraçada, porque lá de baixo a gente estava achando que ia ser muito difícil
chegar até aqui. Até quando a Jaque falou que a trilha era de nível moderado, a gente não estava botando tanta fé. Mas realmente a trilha ela é bem mais tranquila do que a gente esperava. Então começa numa subida que não é muito íngreme, daí só mais pro final aqui, quando a gente vem mais para próximo aqui dessa boca de caverna, que daí sim a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço, mas vale a pena, tá? Se vocês vierem aqui para a cidade, com certeza vocês vão querer vir conhecer aqui esse local. Por essas imagens pode até parecer que só dá pra chegar aqui com escalada ou rapel, mas como falei, o acesso é bem mais tranquilo do que aparenta. Antes de chegar ali, caminhamos por um trecho levemente inclinado, que é nessa parte onde tem bastante vegetação. E ao lado da gruta existe uma pequena fenda na rocha, que é por onde se passa para chegar até o buraco principal. Diz a lenda que os jesuítas teriam escondido os tesouros perto dali, depois de serem expulsos do Brasil, e é daí que vem o nome de Pedra do Segredo. Oficialmente, esses tesouros nunca foram encontrados, mas olhando para essa paisagem dá para dizer que a verdadeira joia já está bem aqui diante dos nossos olhos. Na descida, Jaque nos levou ao Salão das Estalactites. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Salão das Estalactites, que é um dos principais atrativos da Pedra do Segredo. E aqui a gente pode ver essas estruturas que se formam no teto da gruta, que a gente chama também de espeleotemas, que são estalactites, que se formam a partir da deposição de carbonatos, sais, que ao receberem a água da chuva, né, a água da chuva penetra lá em cima, no teto da Pedra do Segredo, vai encontrando fraturas e porosidades na rocha. A água da chuva, que ela é levemente ácida, vai reagir com esses carbonatos, com esses sais presentes na rocha, que são básicos, né? Então, através de uma reação ácido-base, a água solubiliza esses sais e arrasta por gravidade. Então, a partir da deposição de cada gota, vai sendo depositado um pouquinho, né, desses carbonatos nessas estruturas que vão aumentando ao longo dos anos. Então, estima-se que aqui pode levar 100 anos para crescer 1 centímetro. Em regiões com a maior disponibilidade de carbonatos ou maior porosidade, reentrâncias na rocha, esse processo pode ser mais acelerado, né? Além das estalactites, ali também podemos ver as curiosas formações chamadas de favos de mel. Ao final da tarde, começamos a segunda trilha para ver o pôr do sol. O caminho foi um pouco mais difícil do que o primeiro, e além das paisagens panorâmicas incríveis, também tivemos a ilustre companhia do professor e geólogo André Borba. Em um dos pontos de parada, ele nos deu uma verdadeira aula explicando como todo aquele cenário impressionante foi formado. Como é que a Pedra do Segredo e toda a Serra do Segredo, né, foi formada? A gente tem que pensar em dois processos que são separados no tempo, tá? A gente tem a formação das rochas da Pedra do Segredo e a gente tem a formação do relevo da Pedra do Segredo. Então, primeira coisa, como é que se formaram as rochas da Pedra do Segredo? Essas rochas, elas são conglomerados, tá? Então elas são rochas sedimentares, elas são formadas por processos relacionados a um rio do passado. Mas como é que é esse negócio? Há 550 milhões de anos atrás, a gente tinha, se vocês fecharem os olhos, né? Se a gente fechar os olhos e a gente imaginar uma paisagem que não existe mais, a gente tinha cadeias de montanhas de um lado, cadeias de montanhas de outro, e aqui a gente estava num grande vale fluvial, tá? Um vale fluvial daqueles rios de montanha com uma carga bem cascalhosa, tá? Então, rios bem rasinhos, tá? Mas de muita energia, que às vezes vem uma enxurrada, enche todo o vale, daqui a pouco fica um tempão sem nada, vem outra enxurrada, e assim foi se acumulando esse material, tá? Foram se acumulando várias camadas então desse cascalho, 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 uma grande pilha, né, desse material que vai ser depois soterrado, né, aquecido e vai virar uma rocha, né? Uma rocha que a gente chama então de conglomerados. Bom, isso foi há 550 milhões de anos atrás. E como é que se formou o relevo que a gente vê hoje em dia? O relevo que a gente vê hoje em dia, a gente pode chamar ele de domos de conglomerados. Então, como é que ele foi formado? Há uns 30 milhões de anos, mais ou menos,
para trás, né? A gente teve soerguimentos, tá? E a partir desses soerguimentos a gente começa a ter a chuva incidindo sobre esse material e essa chuva vai desgastando essas rochas. Esse desgaste, tá? Ele vai formando então esse relevo que a gente vê ele arredondado, né? Isso a gente chama de domos arredondados de conglomerado. Isso meio que independe do clima, tá? É um controle que a rocha exerce sobre a própria formação do relevo. Isso a gente vai ver em outros lugares do mundo, por exemplo, Meteora na Grécia, Danxiá na China, ou Montserrat na Espanha, são muito parecidos com esses domos de conglomerado daqui. Então, a chuva e a gravidade, né, quedas de blocos e tudo mais, vão moldando, vão descascando a rocha para formar exatamente esses domos de conglomerado arredondados que a gente vê aqui. Depois seguimos para a Pedra da Lua, onde vimos o primeiro pôr do sol incrível dessa viagem. Aqui a gente tem uma vista panorâmica e um pôr do sol maravilhoso. Na parte da noite do rolê, começamos a entender por que o céu daqui é considerado um dos mais bonitos do Rio Grande do Sul. O segundo dia por aqui foi bem cheio, e se for para resumir, eu posso falar que iremos mergulhar na história e cultura de Caçapava do Sul. Começamos nossas visitas na Casa de Cultura Juarez Teixeira, um espaço que funciona como um guardião da memória local. A Casa de Cultura Juarez Teixeira reúne hoje cerca de 3.000 peças no seu acervo. A gente começou com 500 peças do fundador e agora a gente já incorporou mais de 130 famílias, né? Gente que chega aqui, que tem alguma coisa em casa e que sabe que a casa vai resguardar, né? vai preservar essa memória tão importante. Ao mesmo tempo, além da parte museística, que é super importante, a Casa de Cultura também ela é um lugar vivo, esse acervo ele vai se ampliando a todo momento. A gente está aqui, por exemplo, com 300 discos vinis de todos os festivais nativistas do Rio Grande do Sul, que foram super importantes para a memória musical do estado, e vão ser separados por festival, por temas, e guardados aqui à disposição de quem quiser escutar aqui na nossa discoteca. A gente tem também mostras temporárias que são renovadas a cada 2 meses, feiras, lançamentos de livros, oficinas. Então a Casa de Cultura ela não é só museu, ela é um lugar onde a cultura está viva, né? A Gisele é filha do seu Juarez, uma lenda viva de Caçapava do Sul que conta com brilho no olho sobre as funcionalidades das peças encontradas ali. Juarez, você tem cerca de 3.000 peças aqui no acervo de vocês e tem algumas que chamam mais atenção, né? Começa aqui que foi uma revolução para a época. Explica pra gente o que é isso aqui. Na verdade, a revolução foi esta aqui, porque essa foi a primeira. Tá? Tu imagina que você tinha vários animais comendo milho e você tinha que tirar com o dedinho, um por um, grãozinho por grãozinho, um por um. Tá? Isso aí, dezenas e dezenas de espigas. Então, na medida que surgiu aqui, você botava aqui, tá? E o milhozinho saía lá. É um debulhador de milho. É um debulhador de milho. Depois veio esse aqui, que era tinha maior produtividade. Né? Um botava o sabugo e o outro ia tocando a maquininha. Né? Então começou com esse aqui, esse aqui é uma evolução do pequenininho. O que você acha que é isso aqui? Para que serve? Cara, não faço ideia, parece alguma coisa de enrolar. Não, isso é de colocar a rolha na garrafa. Você puxava aqui, botava a rolha aqui. E tampava. As engenhosidades da época, né? O pessoal tinha que ser criativo, eles tinham que resolver o problema. Como é que vamos botar a tampa na garrafa? Arrumaram um jeito. Esse aqui é o primeiro telefone celular, primeiro modelo de telefone celular que foi feito, né? E esse outro aqui, primeiro modelo, pode ser que tem outro. Esse aqui é um dos primeiros sem o fio, né? Porque os telefones tinham ligado a base com o fone, e esse era o primeiro sem fio. O seu Juarez falou que das mais de 3.000 peças da casa, só tem uma que ele ainda não sabe para que serve. Olha, gente, essa aqui de todas as peças da casa, a única que eu não sei para que serve. A única? A única. São mais de 3.000, essa aqui é a única que o senhor não sabe para que serve. Não sei para que serve. Já procurei no Google e deu algumas informações, mas não é igual. Galera, se alguém souber... Por favor, entre em contato. Se alguém souber para que servia isso aqui, parece um martelo, alguma coisa, não sei. Mas
Você vai bater com isso aqui, dificilmente vai acertar 2 vezes no mesmo lugar, a menos que seja muito bem treinado, né? Enfim, se alguém souber, deixa aí nos comentários que vai ajudar aqui o museu. Ajuda o museu. Seguindo, fomos para o Forte Dom Pedro II, que é a única fortificação remanescente do estado. E o Forte Dom Pedro II está localizado em uma região muito estratégica de defesa do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas não sabem, mas aqui é o ponto mais alto da campanha gaúcha. Então, antes mesmo do Forte Dom Pedro II existir, esse lugar, esse vilarejo já funcionava como sentinela. Então, daqui para as fronteiras com o Uruguai e a Argentina já era um ponto estratégico de defesa. E o Forte Dom Pedro II foi construído, foi projetado ali no século XIX, durante o Segundo Reinado, quando as fronteiras do Brasil ainda não estavam bem definidas. Então, haviam conflitos vindos do Prata, havia uma briga aí de território ainda, um resquício dos conflitos entre Portugal e Espanha. E aí Dom Pedro II ordenou, mandou que fosse construído esse forte aqui, ali mais ou menos por 1850. Ele levou 6 anos sendo construído, foi construído até 1856. Ele tem um formato hexagonal e ele não chegou a ser concluído. Então, em 1856 cessou essa construção, muito porque cessaram os conflitos e ele acabou nunca sendo utilizado. Mas a comunidade aproveita muito, os turistas também, porque é um lugar histórico, E também tem uma paisagem muito bonita e com uma vista incrível para as serras de Caçapava. Outro capítulo importante de disputas que teve Caçapava do Sul como protagonista foi a Revolução Farroupilha. Resumindo bastante, a Revolução Farroupilha foi uma guerra que aconteceu entre 1835 e 1845 no Rio Grande do Sul. Ela começou porque os produtores da região estavam muito insatisfeitos com os altos impostos e decisões do governo imperial brasileiro. Os rebeldes, chamados de farrapos, chegaram a declarar a República Rio-Grandense, tentando separar a província do Brasil. E dentro dessa história, Caçapava do Sul foi a segunda capital farroupilha nos anos de 1939 e 1940, assumindo o posto que antes pertencia a Piratini. Depois de 10 anos de conflito, a guerra terminou com um acordo de paz entre os revoltosos e o governo. Outros pontos de interesse no centro histórico são a casa onde nasceu Borges de Medeiros, um dos mais influentes políticos da história gaúcha, o Clube União e a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Assunção. E para finalizar o dia, seguimos até o Olival Vila do Segredo. É nesse lindo espaço que vamos conhecer de perto por que Caçapava do Sul produz alguns dos melhores azeites de oliva do mundo. Renato, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui na Vila do Segredo e parabéns pelo espaço, porque o local aqui é muito lindo. E primeira pergunta aqui para ti, por que o azeite aqui de Caçapava do Sul ele é tão especial? Existem algumas peculiaridades em relação a Caçapava do Sul. Nós estamos aqui no Geoparque, o Geoparque Caçapava Unesco, e de alguma forma isso interfere sim na produção dos nossos azeites. São regiões muito similares com as regiões que nós temos a origem do nosso azeite de oliva, que é a região do Mediterrâneo. O Mediterrâneo está no paralelo 30 Norte, nós aqui em Caçapava estamos no paralelo 30 Sul. Então isso coloca uma condição de temperatura, uma condição atmosférica, e aonde se tem um calor intenso no verão, estamos presenciando agora, e temperaturas extremamente baixas no inverno. Nós temos aqui temperaturas com -2, -3, até -6 graus. Claro que isso tudo depende também do manejo correto, descobrindo novas maneiras de produzir azeitonas. Sabemos que as técnicas utilizadas lá, nem todas se aplicam aqui na nossa região, mas nós temos sim encontrado uma qualidade final de produto importante no cenário mundial. As premiações que esse território tem são as maiores premiações do Brasil. Concentrando aqui com as empresas aqui de Caçapava, somam o maior número de premiações do Brasil nesse território de Caçapava do Sul. Isso, estou falando aqui como produtor, mas posso lembrar o fato de termos recebido aqui no ano passado
o Conselho Olícola Internacional, que seria a FIFA dos azeites dentro do cenário mundial, que regula produção e venda de azeite. Então tivemos aqui um evento que recebemos eles, e dito pelo diretor do COI, o seu Jaime Lilo, dizendo que o que ele provou aqui nessa região, ele comparou com os melhores azeites do mundo, que seria a Toscana. E falou mais, ele disse que na média nós somos superiores. Por que isso? Porque lá na Toscana tem aquele produto de alta gama, mas tem o de baixa qualidade também. Aqui ele não encontrou azeite de baixa qualidade. Aqui qualquer um que tu provar vai ser bom. Todos são de alta gama, todos são azeites superiores. Então isso nos orgulha muito, né, de estar à frente de um projeto familiar, que iniciou há 10 anos atrás, e hoje a gente consegue entregar um produto que pode competir com os melhores azeites do mundo, aonde já há mais de séculos se produz azeite. E nós aqui apenas algumas décadas. Outra coisa que eu acho que é legal de falar é que Caçapava do Sul também é uma precursora na produção de azeite aqui no Brasil, né? Exatamente. Nós temos aqui produtores que iniciaram esse processo produtivo em escala, mas nós temos casos isolados também que começaram um pouquinho antes de 2000 e extraíram azeite até mesmo antes de Maria da Fé. Então isso nos orgulha como pioneirismo e coloca a cidade num protagonismo dentro do azeite de oliva nacional. Renato, agora vamos caminhar aqui um pouquinho pela propriedade, então apresentar um pouquinho das particularidades aqui da produção de azeites. Tá certo, podemos sim. Renato, agora sim a gente está aqui no meio do olival e a gente não vai conseguir ver todo o processo até fazer o azeite de oliva, mas eu queria um resumo de como se produz o azeite. Sim, a produção do azeite de oliva extra virgem ela começa no campo. É aqui que as coisas acontecem, né? Para ter um bom fruto e, consequentemente, ter um bom azeite. Isso é primordial. Então, a gente tem todo um processo de plantio, onde se faz o plantio com mudas pequenas, com menos de 80 centímetros, e após 5 anos começa a se ter uma produção razoável para se produzir um azeite. Temos aí uma estimativa de necessidade de 10 quilos de azeitona para se fazer 1 litro de azeite. É um processo artesanal, a fruta é pequena, ela tem que ser apanhada com cuidado, ela não pode sofrer nenhuma agressão que machuque, porque isso depois compromete a qualidade do azeite. Então a gente procura sempre ter o máximo de cuidado, desde o processo de manejo, com adubação, com a poda, para se ter um azeite de qualidade. Nós aqui nesse olival e também aqui na região, nós temos 7 variedades de oliveiras, né? Algumas vindas da Itália, outras vindas de Portugal, Espanha, Grécia. E isso coloca em cada uma dessas variedades sabores e aromas diferentes. Umas com mais intensidade, mais picante, outras com sabores mais frutados e assim por diante. E alguns blends também, blends intensos ou blends mais suaves, que a gente costuma dizer. E claro, né, sempre preservando a questão do extra virgem. O que é importante? É que essa fruta seja produzida de uma forma rápida. A azeitona que é colhida na parte da manhã é processada, esmagada, transformada em azeite no mesmo dia, para não ter o processo de oxidação da fruta. Porque a cada hora ela vai perdendo um pouco das suas propriedades e vai trazendo características desagradáveis ao azeite. Então, todo o processo aqui nosso é um processo rápido, onde se produz de uma forma rápida para se ter uma qualidade melhor. E uma dúvida, assim como a uva, o café, vocês têm um tempo certo para colher? Ou pode colher em qualquer época? Não, existe uma maturação onde vai ter a formação do óleo adequado para se fazer a extração. Algumas variedades amadurecem mais cedo, como são as variedades espanhola, arbequina principalmente. Já as variedades italiana, que seria a picual, ou a coroneiki grega, essas são ao fim de safra. Elas têm uma velocidade de amadurecimento diferente. E claro, né, a gente vai observando isso para poder extrair da melhor maneira. Bruno, quero te apresentar aqui o nosso manejo de colheita, né, e posso dizer que esse aqui é o nosso caniço e aqui está a nossa rede. Então vocês em Santa Catarina lá usam a rede para pegar os peixes, nós usamos a rede para pegar as azeitonas. Então assim, ó, a gente vai caçando aqui as nossas olivas, vai puxando e fica nessa rede maravilhosa que é a nossa colheita. E daí depois junta essa rede e coloca num... Coloca num recipiente e vai direto para a indústria.
E agora, para finalizar a nossa experiência aqui na Vila do Segredo, a gente vai ter um piquenique com pôr do sol e a gente vai experimentar o azeite, é isso mesmo? É isso aí, né? O tradicional piquenique da Vila do Segredo, onde a gente apresenta os itens tradicionais de um piquenique, mas como protagonista o nosso azeite de oliva extra virgem. Tô curiosa. Nós vamos servir aqui, Paulo, o nosso blend intenso, que ele acompanha 3 variedades, que é coratina, coroneik e arbequina. Então, como a tradição já dos árabes e do Mediterrâneo, é aquela coisa simples mesmo, é pegar o pão, né, Pãozinho. Amassar no azeite e degustar. Um pra ti, obrigado. um pra mim. E dessa forma bem tradicional mesmo, a gente vai, Dá um brinde saboreando. Nossa, é perfeito. Você percebe então o amargor que o azeite de oliva precisa ter, mas também a picância e o frutado, né, que são essas características de um verdadeiro extra virgem. Nossa, é incrivelmente bom. Muito bom mesmo. Que bom que gostou. Nós precisamos divulgar isso aos brasileiros. Com Estava certeza. acostumado tanto tempo com azeites mais planos, azeites mais simples. E esses são azeites mais intensos, mas isso representa uma qualidade dos polifenóis, uma qualidade dos aromas e dos sabores que encanta a todos que provam. Com certeza. Enquanto a gente come esse pão com azeite maravilhoso aqui, já comi uns 3, 4 enquanto a gente estava preparando aqui a gravação, vamos fazer um brinde à Caçapava do Sul, ao nosso Pampa Gaúcho. E ao azeite de oliva brasileiro. Azeite e as amizades. E as amizades. Aí. Saúde. Saúde a todos. Começamos o dia nos despedindo da Chácara do Forte. Apesar da estrutura simples, o local é muito bem avaliado com nota 4.7 de 5 no Google Maps. Para nós, além da bela vista que temos da campanha gaúcha, o grande destaque aqui foi a receptividade do Ernie e da Rita. Eles mostram que o verdadeiro diferencial da hospedagem está no cuidado e atenção com os hóspedes. É isso aí, é tu saber assim, ó, eu posso contar com o Ernie e a Rita, se chegar lá às 11 horas da noite, ele vai entrar para a cozinha lá e vai fazer um bife, um arroz, uma saladinha e vai quebrar meu galho e da minha família. Isso aí é segurança. Aqui tu não vai pegar nada com luxo, mas tudo bem limpinho, né? Simples, mas caprichado, né, cara? E eu acho que isso aí é o mais importante. Ter uma cama limpa, um chuveiro quente, uma comidinha quente da hora e um visual único da campanha, né? Esse pôr do sol aqui da Chácara do Forte é exclusivo, é nosso. Lembrando vocês que a gente vai deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo. No começo da manhã, seguimos para a Unipampa para conversar com o professor Rojas sobre o Geoparque. Lá, além da entrevista, tivemos a oportunidade de tocar em um objeto que veio de fora da Terra. Esse aqui, Bruno, é o meteorito, tá? O nosso extraterrestre de Caçapava do Sul. Tá? E ele foi encontrado em Caçapava do Sul em 1908, é o que tem pelos registros, né? E em 2016 foi doado para a Universidade Federal do Pampa por um senhor que pediu que ele ficasse aqui como exposição ou por conhecimento científico. Ele, na verdade, foi tirado um pedacinho dele aqui, foi levado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o Museu Nacional, para fazer uma investigação, né, das suas características químicas. Ele é composto por 90% de ferro, é um siderito, tá? E essa face aqui, ó, tá? Que aí, se tu quiser, pode levantar para mostrar ele, nosso... Meu Deus! Nossa Senhora! Agora tu entendeu por que ele é tão... Caraca. É muito pesado, Eu não estava esperando por isso, é muito pesado. Essa é a reação que todo mundo tem quando pega ele. Nossa, é muito pesado isso aqui. Ele tem, o peso real dele era 27 quilos, aí foi tirado um pedaço, né? E esse pedacinho tinha 3 quilos. E essa face aqui foi quando ele entrou no nosso planeta, né? Então por isso que ele é bastante quebradinho aqui na frente e tal. Então ele contém 90% de ferro, tá? Por isso que ele é tão pesado. E quantos quilos tem isso aqui?
Esse aqui tem 24. Foi tirado só 3 quilos dele. Cara, é muito pesado. É muito pesado, né? Muito e esse é o único extraterrestre comprovado, né? E que mora aqui em Caçapava. Olha a força. Mas é pesado, hein? Bem pesadinho. Após a universidade, garantimos uma lembrancinha na Feira Municipal de Artesanato. O local tem 26 artesãos expositores, e o que achamos mais legal é que lá tem muitas peças inspiradas no Geoparque e no bioma Pampa. O próximo local que visitamos guarda uma história muito importante que merece ser mais divulgada, especialmente para quebrar alguns estereótipos. Muita gente, quando pensa na formação populacional do Rio Grande do Sul, lembra apenas da imigração alemã e italiana, mas se esquece de outras influências como as de portugueses, espanhóis, indígenas e, sobretudo, da população negra. Um exemplo disso que poucos sabem é que o estado é o com maior proporção de praticantes de religião de matriz africana do nosso Brasil. Para falar sobre a importância dessa valorização, fomos até o Clube Harmonia, um espaço de resistência das raízes negras em Caçapava do Sul. A centralidade dessa importância está no reconhecimento, né, da comunidade negra como quem também contribuiu na construção da identidade, né, cultural, econômica e social do nosso estado, né. A comunidade negra, ela efetivamente colaborou em tudo que existe hoje no nosso estado. E muitas vezes a nossa participação e a nossa presença, ela é invisibilizada, né? E nós não temos o protagonismo. Caçapava está entre as 10 cidades do Rio Grande do Sul com maior percentual de população negra. Então isso já nos coloca num patamar de diferenciação, né? Porque já comprova, né, que a presença da negritude aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito grande. Então a gente está sempre lutando pela nossa sobrevivência, entende? Nossa tranquilidade, porque ainda, Caçapava ainda existe racismo ainda, né? Então a gente faz todo esse movimento que é para o pessoal nos enxergar, né? Nesse contexto, o Clube Harmonia foi fundado em 9 de setembro de 1971. Em um período marcado por forte segregação racial na cidade, onde negros não podiam entrar em outros clubes, o local surgiu para que eles tivessem um espaço próprio para realizar eventos sociais, culturais e manter vivas suas tradições. Eu acho que o clube, ele faz a manutenção constante dessa cultura, né? Através das manifestações culturais que nós temos aqui no clube, como a capoeira, como a percussão, como a preservação e a salvaguarda dos tambores. Também na dança, né, uma fonte de preservação da cultura. Então, a existência do clube, ela se resume em resistência, em ancestralidade, em força, em coragem. E uma coisa que eu gosto de falar, que as pessoas que idealizaram o clube, elas tinham uma preocupação com a questão social, né? Porque não era permitido que os negros frequentassem outros clubes, mas eles tinham uma preocupação com a educação, porque no primeiro estatuto do clube já citava a criação de uma biblioteca. Para mostrar um pouco dessa cultura, o mestre Cida, junto com 2 crianças que participam das aulas do clube, fizeram uma breve apresentação com um tambor de sopapo. O mestre Cida também explicou que o tambor de sopapo, além do uso cultural e festivo, já teve outras funções importantes no passado. O tambor de sopapo, ele é tocado, ele tinha meios de comunicação, né? Então, conforme o toque dele, o povo negro se entendia, né? Se tocava de uma maneira, vamos dizer que tinha morrido uma pessoa,
tocava de outra maneira, tinha um casamento, tocava de outra maneira, tinha nascido um bebê, tocava de outra maneira, foram bem como é que se diz, na colheita, tocava de outra maneira, vai ter festa lá na tribo tal, assim. Então ele era um meio de comunicação, né? Ele era também os tambor para um estoque da religião de matriz africana, né? Então ele tocou muitos anos, né? Após a visita ao Clube Harmonia, saímos em direção à nossa segunda base, e no caminho passamos por algumas das estradas mais lindas que já vimos aqui no Brasil. Essas espetaculares formações chamadas de guaritas são, junto com a Pedra do Segredo, os principais cartões postais de Caçapava do Sul. Para ter uma visão diferenciada da paisagem, fizemos uma trilha curta para subir até a chamada Pedra do Boi. E agora a gente subiu aqui na Pedra do Boi e aqui a gente tem uma vista incrível das guaritas. E aproveitando, Jaque, por que o nome são guaritas? Então, Paula, seja bem-vinda às Guaritas, uma das 7 maravilhas do estado do Rio Grande do Sul. Historicamente, a gente sempre ouviu falar que essa região se chama Guaritas. Bom, esses picos de cerro sempre serviram como ponto de vigília, primeiro para os povos originários e depois para os colonizadores, né? Então, esses topos de cerro serviam como pontos de defesa para os moradores. Então, antigamente, só existiam pequenas estradinhas, assim, um pouco mais pequenas do que essa que a gente está vendo aí agora, que entravam para o território. Então, os povos originários e depois os colonizadores subiam para o topo desses cerros, que servia como guarita. Como uma vigia, assim, uma vigia lá de cima. Então, servia como um ponto de sentinela, de observação do território, para proteger de possíveis invasões. Depois, quando vem a geologia, que começa a estudar essa região, foi dado o nome de guaritas a toda a região que tem essa mesma formação geológica. Então, possivelmente, os nativos tenham dado o nome de guarita a uma guarita, a 2 guaritas, e depois todas as rochas que têm essa mesma formação geológica passaram a se chamar guaritas. Chegamos aqui no topo da Pedra do Boi e olha só que paisagem sensacional que a gente tem daqui. Essa aqui é uma das pedras mais altas da região, também está bem centralizada, então a gente tem uma visão 360 aqui das guaritas. E aproveitando esse visual lindo, queria falar para vocês uma percepção que a gente veio mudando depois que a gente começou aqui o canal, porque antes a gente imaginava que viajar era só pegar um avião e ir para um local bem longe, mas principalmente quando a gente começou a gravar em Floripa, no comecinho do Rolê Família, a gente viu que a gente pode turistar na nossa própria região, né, na nossa própria cidade. E eu tô falando isso porque eu e minha irmã, a gente nasceu em Santa Maria, que fica mais ou menos 1h30 aqui de Caçapava do Sul. A gente já deve ter ido para Santa Maria, acho que para mais de umas 50, 60, 70 vezes, e a gente nunca tinha vindo aqui, muito perto de um local que a gente visita sempre. E tá aqui podendo contemplar uma das paisagens mais lindas do Rio Grande do Sul, do Brasil, e está sendo muito especial. E outra coisa legal de citar é que quando a gente está gravando em estados do Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste do nosso país, e a gente fala que é do Sul, todo mundo fala, nossa, mas lá é muito frio, né? Eu sempre falo, depende. Então, o inverno aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são sim muito gelados, mas o verão, ele é muito quente também. Então a gente está vindo aqui no verão e passa sempre dos 30 graus, 35 graus. Hoje está um dia muito, muito quente. E quem está nos salvando aqui nessas gravações, no calor do verão do Rio Grande do Sul, estão sendo as garrafinhas térmicas da Colda, que para quem não sabe é parceira aqui do canal. Então, para quem quiser cupom de desconto para comprar garrafinha térmica, cadeira, mesa de camping, mochila estanque, né, que é uma mochila à prova d'água, é só ir no site deles, que eu vou deixar aqui embaixo, e colocar o cupom Rolê Família para 15% de desconto.
Já descemos aqui a Pedra do Boi e, Jaque, vocês têm noção de quantas guaritas tem aqui? Porque lá de cima a gente perde a contagem. Então, a gente costuma fazer uma brincadeira, né, que tem uma guarita para cada dia da vida. Muita coisa. Porque é uma região realmente muito extensa e que abrange 4 municípios, então tem atrativos, tem lugares bonitos para cada dia da vida. Dá para explorar muito aqui a região, né? Tem muito mais do que a gente está mostrando aqui no vídeo, inclusive. Exatamente, mas é sempre importante chamar um guia local, uma pessoa da região que vai saber orientar os melhores picos para visitar. E a formação aqui, ela é semelhante à Pedra do Segredo ou tem alguma diferença? Ela é semelhante porque é um tipo de rocha sedimentar, formado a partir da deposição de sedimentos de fundos de rio. Porém, esse processo foi um pouco depois do que a região lá da Pedra do Segredo. Então, essas rochas aqui têm aproximadamente 10 milhões, 20 milhões de anos, se formou um pouco depois, né? São um pouco mais jovens. Então, essas rochas foram se formando, né, a partir da deposição de areia e cascalho, pedra rolada, a partir do movimento, né, desses fundos de rio, mas também por movimentos eólicos, movimentos de dunas. Então, por vezes, esse ambiente também tinha períodos de desertificação, né? Eram períodos desérticos, semidesérticos. Sim. Então, a gente verifica, assim, na estratificação, algumas regiões que não têm essas pedras roladas no caminho, que são só areia mesmo. A gente está falando aqui de mais de 500 milhões de anos, né, de transformação. Então, isso aqui já passou por várias fases. Com certeza, se a gente voltasse uns 100 milhões de anos para trás aqui, isso aqui seria totalmente diferente. Totalmente diferente. O que a gente vê hoje é a paisagem, né? Então, a formação da paisagem, a gente pode dizer que é algo de 10 mil, 20 mil anos para cá, que a gente tem que considerar a biota também, né? O pampa, essa formação aqui presente, a transformação humana, não somente as rochas, né? Obviamente, de 500 milhões de anos para cá, as rochas foram sofrendo transformações. E quando essas rochas se formaram, não havia vida complexa ainda no planeta. Então, a gente pode dizer que esse ambiente viu também toda a evolução das espécies, né? Então, por termos uma geologia única aqui na região, não só nas guaritas, aqui onde a gente está, mas em toda essa região que está situada numa macro-região do Rio Grande do Sul que se chama Serra do Sudeste, a gente também tem o surgimento aí de plantas, de espécies que são super bem adaptadas a viver nesses paradões, que são plantas rupestres, essas plantas herbáceas, assim, bem características do pampa aqui da nossa região, que só existem aqui no mundo, assim, né? Então, além de termos uma paisagem única, a gente também tem uma biodiversidade associada a esse patrimônio geológico que também é única, como as cactáceas, por exemplo, que a gente estava verificando durante a nossa trilha. Já no fim do dia, seguimos rumo às proximidades das minas do Camaquã para fazer mais uma trilha. E para finalizar o dia, agora a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos 600 metros para chegar até lá, que é a Pedra da Cruz. No alto da Pedra da Cruz, acompanhados por um vento forte, vimos o sol se despedir lentamente, mudando as cores do horizonte da campanha gaúcha. Começamos nosso dia no AGPTEA Minas Hotel, que foi a nossa base para explorar as minas do Camaquã. O local está avaliado com nota 4.6 de 5 no Google Maps e conta com ótimos quartos com ar-condicionado e uma excelente localização, ficando bem próximo dos principais pontos da vila. Na manhã do quarto dia, nos dedicamos a entender o que aconteceu com as minas do Camaquã. Estamos falando de um lugar que passou de um período de grande prosperidade, com mais de 5 mil moradores, cinema, hospital, campo de aviação e diversas outras facilidades, para se tornar hoje uma pacata vila com cerca de 200 habitantes. Quem nos ajudou a contar essa história foi o professor e morador local José Delfino. Olha, tudo começou por volta de 1860, quando vieram os primeiros mineradores, né, belgas, para explorar o cobre aqui na mina do Camaquã. Depois vieram outras companhias, os ingleses, isso já na virada do século, né? Aí depois, lá por volta de 1942, como o Brasil precisava de bastante cobre, né? Em função da Segunda Guerra Mundial, que estava prestes a
acontecer. Nós precisávamos de cobre, porque nós não tínhamos uma siderúrgica ainda no Brasil. E aí então o Francisco Baby Pignatari, que era um industrial da área de mineração de São Paulo, o Baby então fundou a CBC, Companhia Brasileira do Cobre, aqui em Camaquã. Isso aqui tinha poucas casas na época. E a partir dali então ele veio para cá, né, montou toda a estrutura, e aí começou a mineração, o forte da mineração, que perdurou até por volta do início dos anos 70, quando o Pignatari vendeu a CBC para o governo federal, né, porque ele já não tinha mais interesse em tocar. E aí depois, na década de 80, aí então, quando, por volta de 1988, 89, por aí, o governo federal não teve mais interesse em explorar, e aí um grupo de funcionários então compraram ações das minas do Camaquã, aqui da extinta CBC, e aí seguiram tocando, até por volta de 1996, por aí, quando realmente aí houve o fechamento da empresa, porque já não tinha mais condições de exploração, estava muito profundo o cobre, o maquinário já estava bastante obsoleto, e aí então resolveram, né, fechar a empresa de uma vez por todas, né? Como o professor citou, o personagem principal da estrutura que vemos hoje foi Francisco Matarazzo Pignatari, também conhecido como Baby Pignatari. Dono de um estilo de vida luxuoso e extravagante, Baby montou uma estrutura que era muito incomum na época. O objetivo dele era oferecer melhores condições a uma grande força de trabalho. Existem poucas pessoas aqui, mas a empresa chegou a ter mais de 1.200 funcionários. Então, de quase 6.000 pessoas aqui, né? Famílias de funcionários, além de famílias que vieram para cá, também tinha os funcionários solteiros que moravam nos alojamentos. Então, isso aqui era uma mini cidade. Uma mini cidade. Então, muito importante, rendeu muito dinheiro para o município, com impostos. Muita gente nasceu, fez a vida aqui, se aposentou aqui. Então, foi um período muito bonito da história da mina do Camaquã, aqui, em especial na localidade aqui. E para Caçapava, meu Deus do céu, porque Caçapava sempre sobreviveu da mineração aqui do cobre, depois do calcário, e continua até hoje o calcário, né, explorando grandes jazidas lá perto da cidade. E na redondeza, criação de ovelha e de gado, né? Especialmente a ovelha e o gado, né? Aqui nós não temos agricultura. Um dos marcos interessantes que Baby deixou aqui foi a cruz que vimos de perto no dia anterior. Pois é, isso aí é bastante histórica, né? Uma vez o Pignatari ia baixar com um avião aqui, no campo da aviação, que já foi construído pela iniciativa dele. Chamava-se campo da aviação, né? Não dá para dizer que é um aeroporto. E o que aconteceu? Estava muito nublado e ele se perdeu, o piloto dele não conseguia visualizar o campo. Aí imediatamente mandaram um aviso, acho que por rádio, né, para os funcionários da empresa, colocarem os carros ali em posição de maneira que os carros iluminassem toda a pista de pouso. E aí ele disse assim, nós vamos ter que construir algo aqui para sinalizar o campo da aviação. E aí o padre Luci Arboit, que era o padre da comunidade aqui, sugeriu para ele, por que tu não coloca uma cruz de maneira que o braço da cruz indique o campo da aviação? E assim foi feito, né? Aí ele mandou construir a cruz para os próprios funcionários da empresa aqui, né? E a partir daí então ficou como símbolo da comunidade a cruz, né? Inclusive símbolo religioso também. Já existiam assim peregrinações lá em época da Semana Santa, aí ficou o símbolo, né? Tanto é que quando foi reerguida a cruz, agora há 2 anos atrás, eu fiz parte da comissão, por isso que eu tenho essa camiseta aqui, né? Olha só, então isso aí nós arrecadamos R$100 mil para reconstruir a cruz, que foi derrubada pelo vendaval em 2015. Essa é a história da nossa Pedra da Cruz aqui, que todos os turistas que vêm aqui querem subir lá no cimo da montanha. No período da tarde, saímos do Distrito das Minas para conversar com pessoas muito especiais, a Marta e o Preto.
Os dois são sócios da Fazenda e Novelaria Santa Marta, local que vem se destacando ano após ano por produzir algumas das melhores lãs do estado. Um dos grandes diferenciais daqui é a forma como eles tingem os fios, e batemos um papo super legal para entender como são os processos. Fazenda e Novelaria Santa Marta, a gente está aqui com a Marta. Primeiro, obrigado por nos recepcionar aqui. E eu que agradeço. O nome da fazenda é por causa de ti ou não? Não, é por causa da Santa Marta. Tu veio depois? Depois. E para quem não sabe, novelaria é transformar isso aqui, né? Isso é fibra de ovelha. Nisso aqui que é um novelo de lã. Exatamente. E, Marta, primeira pergunta aqui para ti. Faz quanto tempo vocês trabalham com isso e como é que surgiu a ideia? Nós trabalhamos com o rebanho, né, com os ovinos já há algum tempo, né, desde 2005. Mas a novelaria, ela surgiu junto com o Geoparque Caçapava. Fazem 5 anos agora. Nós fizemos 2021, então fizemos 5 anos de Novelaria Santa Marta. Mas foi um pedido do meu esposo para aproveitar essa matéria-prima, que a gente só ou vendia para carne ou vendia a lã, criar alguma coisa que tivesse lucro, que a gente tivesse um rendimento maior, né? Agregar valor. Agregar valor, exato, ao produto. E todo mundo que a gente conversa aqui da cidade fala que a lã daqui é excelente. É. E eu queria saber de ti, tu que trabalha aqui, tá todo dia aqui na labuta, qual que é o diferencial da lã de vocês? O nosso diferencial é que a gente produz, né? A gente tem o cuidado desde o campo, né? Que nós criamos as ovelhas, elas livres, em campo nativo. Então, eu acho que desde esse cuidado, desde o nascimento do cordeiro, todo o processo até chegar no tingimento, né? Que o tingimento, eu considero ele especial, porque ele é feito com as plantas aqui, né, do nosso bioma Pampa, as plantas aqui da propriedade. Então ele tem esse diferencial, ele é um produto único de um lugar único, né? Com certeza. A gente vai poder ver um pouquinho do processo agora? Vamos. Então vamos, então bora lá. Marta, tudo que tu faz aqui acontece nessa salinha que a gente tá, né? Exatamente. E eu tô segurando aqui a primeira etapa, né, que é o velo. Isso, o velo, o meu esposo faz todo o processo lá da esquila, né, e a separação, e depois vem esses bolinhos aqui, aqui pra dentro. Isso aqui é como se fosse uma bola gigante de lã. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E daí depois tu faz 3 lavagens, pelo que 3 lavagens aqui nesses tanques, né? Então eu separo, porque ali deve ter uns 2, 3 quilos, aí eu separo por quilo para fazer aqui. Aí vou lavando, lavo a primeira vez com água quente, a segunda vez com água quente e a terceira com água fria. E daí isso aqui que tá bem sujo já fica bem limpinho. Bem limpinho. E daí depois daqui tem a... Aí vamos para carda. Carda. Vai cardar, né, que é aonde eu vou abrir a lã, vou resumir, transformar ela numa nuvem, né? Que ela vai ficar depois assim, ó. Nossa, já fica totalmente diferente. Totalmente diferente. Se tu pegar esse pedaço aqui, ó, e aí tu vai cardar, que é com aquelas pazinhas, né? Vai cardando e ela vai se transformando nessa... Ela fica até com outra textura. Exato. E daí depois daqui tu vai pra roca. Pra roca, que pra fazer o fio. Pra fazer o fio. Isso, que daí ele vai ficar assim. Essa roca aqui, ela possui um pedalzinho, né? Eu adaptei um motor para agilizar o processo, né? Para ser mais rápido, para eu poder fazer mais fios em um tempo menor. A fibra vai entrar nesse fuso aqui e aí ela vai sair aqui nesse carretel. Conforme tu vai puxando, tu vai fazendo o fio, ó. Marta, e depois de fiar, daí é o tingimento que é a grande marca de vocês. Isso, é o nosso diferencial, né? A nossa carro-chefe é o tingimento. E só com coisas aqui do Pampa? Só do Pampa. A maioria aqui da propriedade. Porque nós temos uma certificação de extrativismo da flora nativa, que ela é para o tingimento, né? Eu acho que foi a primeira certificação do estado para esse segmento. Que legal. E aqui na parede a gente tem alguns exemplos. Tu sabe... Todas as plantas que tingiram essas... É muita cor isso aqui, é muita cor, tô impressionado até. Aqui eu tenho
a grama forquilha, eu tenho o São João, aqui a cebola, que é o único resíduo que eu faço, né? Essa aqui é dos líquens, que é daqui das rochas, das guaritas, né? Esse aqui é único, esse tingimento. Aí eu tenho com a carqueja, essa aqui é a vassoura vermelha, pitanga, coronilha. Esses dois são com a coronilha. Processo não, material diferente. Esse aqui é casca e esse aqui é serragem. Aqui eu tenho com o rapa-canela, aroeira, amora, japecanga e aqueles últimos são cogumelos. E para fazer isso, daí tu faz como se fosse um chá? Um chá forte, é bem básico assim. É um chá forte e aí eu coloco a lã ali e depois para fazer modificações, como eu fiz aqui com a carqueja, aí a gente faz com processos diferentes, né, tempos diferentes de fervura, ou com utensílios, uma panela de ferro já dá diferença, uma panela de cobre, se tu olhar aqui tem uns tachos de cobre aqui embaixo. Tudo vai influenciando, né? O tempo, tudo. Enfim. Uma das coisas também que influencia bastante é a estação que a gente tá. Se tu olhar essa aqui, ó, esses dois são eucaliptos. De épocas diferentes. Verão e inverno. Interessante. Né? Então ele dá tonalidades diferentes também. Eu acho até que se eu não estiver muito bem, também dá tonalidade diferente. E eu, como gosto de tricotar, já vou garantir os meus novelos. Ah, que bom. Fico bem feliz que vocês levem um pedacinho da Novelaria Santa Marta com vocês. Com certeza. Nossa visita na fazenda ainda estava longe de terminar. No fim da tarde, exploramos as lindas paisagens da propriedade e também acompanhamos o Preto mostrando de perto o manejo do rebanho. Já que estamos no coração da campanha gaúcha, é claro que não podia faltar uma boa noite de churrasco nesse vídeo. Galera, para finalizar com chave de ouro a nossa visita aqui na Fazenda e Novelaria Santa Marta, a gente está aqui com o Preto, que é proprietário, marido da Marta e churrasqueiro dos bons também, Churrasqueiro dos bons. Já ouvi falar. Preto, o que não pode faltar num bom churrasco de um gaúcho aqui da campanha? Eu acho que, primeiro, é a vontade do convite, assim, porque assim, vamos churrasquear, vamos comer uma carne. Eu acho que isso é o convite já de despertar a vontade. Sim. Eu acho que churrasco não é só a carne, né? Não, é o evento. É o conjunto como um todo. Com certeza. E esse carisma o gaúcho tem, esse convite, essa vontade de atender, de oferecer, embora seja simples, mas ele está oferecendo o que tem. Inclusive, então, obrigado pelo convite de vocês, né? Porque hoje estamos aqui comendo um vazio bovino, carne gaúcha, e uma carne de cordeiro, né, daqui da região, alimentados com o nosso campo nativo do bioma Pampa. Ó, galera, e o cheiro tá bom aqui, viu? E até falando para vocês que quem quiser ter a experiência de conhecer a novelaria, vir comer aqui o churrasco do Preto, é recomendado, quer dizer, é necessário fazer reserva, né? Então tem que fazer reserva, porque vocês também trabalham com outras coisas, né? E a programação e acaba despertar daquele interesse se torna mais atrativo. Com certeza. Então, bom churrasco para nós, né? Se Deus quiser, vai estar. Vamos. Vocês é que vão dizer se vai estar bom, tá, né? Ó, já tô vendo daqui, eu já tenho certeza que eu vou gostar. Creio que vão sair satisfeitos. Bom, aqui agora vamos servir a especialidade da casa. Opa! Carne ovina. Dentro da carne ovina tem carne de borrego, carne de ovelha e carne de cordeiro. Mas aqui agora vamos servir a especialidade da casa com a harmonização também da nossa tradição, uma geleia de buchá. Feito na casa? Feito na casa. Vou jogar por cima aqui a geleia? Pode ser. Ah, isso tá bonito. Isso aqui tá muito bonito. Agora chegou a hora da verdade.
Esse é o desafio. Nota 11. Olha, eu nunca tinha comido geleia de butiá, viu? E ficou muito bom. É um aproveitamento das frutas. Frutas Nossa, nativas do bioma Pampa. Muito bom mesmo. Agora, galera, vocês me dão licença aqui que vou comer enquanto tá quente. Bom dia, galera, começando nosso último dia de roteiro e hoje já que é pra fechar com chave de ouro, né? Chave de ouro. A gente tá aqui no Rincão do Inferno, que é um afloramento rochoso gigantesco. Só de chegar aqui, só essa paisagem que a gente já tá contemplando aqui, já valeu a pena o passeio. E a trilha hoje tem mais ou menos quantos quilômetros, Jaque? Então, a trilha hoje tem aproximadamente 5 quilômetros, é uma trilha de nível médio, moderado, onde a gente vai visitar o cânion no Rio Camaquã. Hoje dá para tomar banho? Dá para tomar banho. O Rio Camaquã é um dos rios mais preservados do Rio Grande do Sul. E é importante falar para vocês que aqui não pertence a Caçapava do Sul, mas fica bem pertinho, né, Jaque? Isso, o Rio Camaquã é o rio que divide os municípios, inclusive. E o visitante, né, o turista, ele usa a Caçapava do Sul como ponto de apoio, porque o Rincão do Inferno fica mais perto de Caçapava do Sul do que de Bagé. Aqui pertence a Bagé? Pertence a Bagé, já. A gente já começou aqui a descida e eu realmente estou muito impactada com as paisagens que a gente está tendo desse lugar. É muito mais bonito do que eu imaginava. A descida é a parte mais desafiadora da trilha, com alguns trechos que exigem bastante atenção. À medida que avançamos entre os paredões, o cenário vai ficando cada vez mais imponente. Chegamos aqui na prainha, que é o atrativo principal aqui do Rincão do Inferno, e sem palavras aqui para descrever esse local. Aqui a gente tem um poço maravilhoso para dar uma refrescada no corpo depois dessa trilha, no meio desses paredões lindos. Já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas a gente sempre se surpreende com as belezas aqui do nosso país. E esse aqui é mais um dos pontos que a gente veio com uma expectativa muito aquém do que o local merece, porque isso aqui é uma das grandes joias escondidas do nosso Brasilzão. E agora vocês me dão licença que eu vou me refrescar porque tá muito quente, é mais ou menos meio-dia agora e o sol tá pegando. Depois de vários banhos começamos a trilha de volta, mas não pense que o vídeo acabou por aqui. O Rincão do Inferno é morada de quilombolas, descendentes de pessoas escravizadas que chegaram à região por volta do século XIX. Conversamos com um dos moradores para entender como é a vida por aqui e também descobrir por que esse lugar se chama Rincão do Inferno, se na verdade ele mais parece um paraíso. Galera, a gente tá aqui com o Seu Bic. Primeiro, Seu Bic, obrigado por nos receber aqui. Seu Bic é um dos remanescentes aqui que moram no Rincão do Inferno. Quanto tempo você mora aqui desde que nasceu, Seu Bic? Eu não cheguei a nascer aqui, mas eu já tô com mais de 70 anos enraizado nesse lugar. E como é que é morar aqui no Rincão do Inferno? Morar aqui é um privilégio maravilhoso, que a gente já passou muito trabalho lá atrás, agora de lá para cá só tá vindo melhoria. Mas mesmo assim a gente com os trabalhos que passava, que era difícil de chegar, era difícil de sair, a pessoa tinha uma precisão por qualquer uma necessidade, por uma doença, a pessoa caminhava quilômetros e quilômetros a pé. Se adoecesse uma pessoa, que a pessoa não tinha nem como chegar um carro perto. Se a pessoa poderia não caminhar, se uma pessoa adoecer, qualquer fosse da família que não pudesse caminhar, que tivesse não tinha um carro para encostar, a pessoa muitas vezes levava em cima de umas tábuas entre 4 até o local de chegar um carro para bem daquela pessoa ir para a cidade. Então hoje em dia já está mais fácil. Hoje em dia é fácil, hoje em dia está maravilha, por causa que hoje em dia
sai um carro praticamente de casa. A justificação está ali, aquele carrinho que está ali em cima no alto é meu. E aquilo ali, muitas vezes eu deixo ele até aqui nas casas, que antes para chegar até era difícil. E agora, para a dificuldade que a gente teve lá atrás, hoje em dia a gente praticamente já sai de condição das próprias casas. Sim. E, seu Bic, por que o nome aqui é Rincão do Inferno? Qual que é a história? No meu raciocínio, como lugar que diz que era muito difícil acesso, era lugar deserto, era tudo matagal, que eu não cheguei nessa época, eu não cheguei a conhecer, porque meus avós foi que vieram para cá, e os pais da minha esposa eu não cheguei a conhecer. Os pais dela eu conheci, mas meus avós, por parte de pai, nem avô nem avó não conheci. Foi dos primeiros moradores que vieram para cá. E os meus pais já foram geração daqui, então se nós mais novos passemos muita dificuldade aqui, eu imagino os primeiros moradores que vieram para cá. E é por isso que era Rincão do Inferno. Eu calculo que o nome, que levasse esse nome, por isso, porque cada lugar que se a pessoa vai, o lugar é muito difícil, então isso aí é lenda da pessoa dizer, mas aquilo lá é o inferno de chegar. Então no meu raciocínio, eu acho que foi por isso, o local ser muito difícil e ser lugar deserto que colocasse esse nome. E é bonito também? Não, é bonito e é um nome histórico. Às vezes tem gente que vem para cá, visitante, e às vezes, não, esse lugar aqui, por que botaram esse nome tão feio? Tem que ser o Rincão Bonito, o Rincão do Paraíso. Eu digo, não, mas isso aí, se vamos procurar, trocar de nome, e vamos procurar pelo Rincão do Paraíso, o Rincão Bonito, não vão achar por cascar e vão ficar pesquisando, mas aonde é esse Rincão do Paraíso? Se o nome aqui é histórico de muitos anos, desde os primeiros, acho que desde os primeiros moradores. E os turistas que vêm aqui, eles acham um local lindo aqui? Todos os turistas que vêm para cá se apaixonam. Não vi hoje até ninguém que viesse, vem gente de toda a parte do mundo, e eu não vi ninguém que dissesse, esse lugar é feio. Um pouco meio de difícil acesso, mas é como eles dizem, quem gosta faz. E se a pessoa não quiser passar trabalho, como eu falo para ele, então fica nas suas casas assistindo a televisão, no ar-condicionado, fico de boa, se não quiser passar um trabalho para vir num lugar Vale a pena o esforço? Todo o pessoal que vem aqui diz que vale a pena o esforço. É meio difícil, mas vale a pena o esforço. Autodidata, o seu Bic ainda fez questão de mostrar o seu talento no violão pra gente gravar. O verde rosa, verá, por onde passa levanta o altão. Minha bandeira hoje é de lombão, fogo deita e rola no meu carnaval. O verde rosa, verá, por onde passa levanta o altão. Minha bandeira hoje é de lombão, fogo deita e rola no meu carnaval. Povo sofrido, aguerrido, não foge da luta, não perde a esperança e agradece mais um dia de labuta. Naveguei as águas do rio Camaquã em busca do futuro promissor. Deixei a onda me levar e no coração das palmas entreguei a minha alma, protegida pelo orixá. Povo que tiveres aqui, ela não vigia. O inverno do rincão, deixando histórias esquecidas, atraindo curiosos a região divina pelo Minas, a terra protegida onde o bem e o mal prevalece a vida. A bateria vai arrepiar e bota esse povo pra sambar. E Conélia, é sabedoria, história de vida. A rainha do rincão e o dono de terra comanda sua população, protege sua gente, vence dura quem se oração. Olhar que radia, sorriso, alegria, no paraíso desabrochou.
a verde rosa faz um gesto de amor. O olhar dos que radia, o sorriso, a alegria. Hoje no paraíso desabrochou, a verde rosa faz um gesto de amor. E é isso, galera, finalizando mais um documentário aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido, conhecer aqui um pouquinho dessas joias escondidas do nosso Brasilzão. Lembrando para vocês que a gente vai deixar o contato de todo mundo aqui na descrição do vídeo, então de guia, das hospedagens. A gente também vai deixar a sugestão do roteiro aqui que a gente fez para quem tiver interesse de conhecer Caçapava do Sul e também região. E antes que perguntem aqui, o pai não está com a gente nesse vídeo, mas tá tudo bem com ele, tá? Ele só teve que resolver algumas coisinhas, então ele não conseguiu estar com a gente aqui durante as gravações. E é isso, para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!